Oi! Quem nunca teve vontade de fazer um bolinho de chocolate, foi na internet, só achou aquele monte de receitas super difíceis, super complexas, que bota um monte de ingrediente, um monte de técnica. Eu mesma adoro aquelas receitas super complexas que deixam um resultado incrível. Mas na verdade, quando eu quero um bolo de chocolate, eu fujo sempre para essa receita que é super simples. É aquela receita que a gente pega tudo que a gente tem em cima da mesa e joga no liquidificador, mistura no fim e dá super certo. Então vem comigo hoje aprender essa receita infalível daquele bolinho fofinho, úmido, que a gente derrama uma calda por cima e come no café da tarde. Esse bolinho de chocolate, ele é super simples. Eu vou fazer no liquidificador, mas se vocês não tiverem liquidificador, vocês podem tentar fazer na mão. Ele é super simples de verdade. Eu vou pegar o liquidificador e vou colocar primeiro todos os líquidos. Então, vou colocar o meu leite. Vou colocar o óleo. Se vocês não tiverem óleo, vocês podem colocar manteiga derretida. Vai ficar bem gostoso também. Não aconselho botar margarina derretida. Nesse caso, só dá para substituir o óleo pela manteiga derretida. Vou colocar o meu açúcar. Deixa eu virar aqui para ficar mais bonitinho para vocês. E vou colocar os meus ovos. Agora a gente dá uma aceleradinha nesse processo assim para vocês não precisarem ver um por um. Então depois que eu botei tudo no liquidificador, aqui não tem problema de bater, tá? Vamos misturar. Vou desligar aqui porque esse liquidificador ele é barulhento, como todos os liquidificadores que eu conheço. Eu vou bater aqui por uns 3, 4 minutinhos para ele ficar bem dissolvido e depois eu vou misturar o seco. Bati a minha mistura pelo tempo, ó, ela fica bem clarinha. O que eu vou fazer? Na minha, peguei um bowl, pego a minha peneira, jogo a minha farinha. Peneiro. Gente, eu sempre gosto de peneirar a farinha, por mais que eu compre do tipo 1, porque sempre tem alguma umidade no ambiente, então a gente sempre vai ficar com aqueles gruminhos. Então, para evitar que o bolo fique com qualquer gruminho, a gente sempre passa pela peneira para ela ficar bem soltinha, ó. E o resultado é esse, mas se eu quiser passar, ainda vou soltar esses gruminhos e aproveitar 100% da farinha. Aqui eu tô usando chocolate em pó 50% cacau. E as outras 50% é açúcar, né? Eu gosto de fazer com 50%. Se vocês trocarem por cacau em pó, que seria 100%, vai deixar esse bolo mais seco e com sabor mais intenso. Eu recomendo fazer com chocolate em pó 50%. Aqui é a mesma coisa do chocolate em pó. Aqui tem umas pelotinhas que ficaram. Vou colocar aqui para trás. E antes de eu colocar o meu líquido, eu vou dar uma homogeneizada. Agora, vem uma coisa que a gente sempre comenta muito, né? Que quando a gente tem um bolo, a gente não pode bater muito a farinha para não desenvolver o glúten. Mas existem receitas e receitas. Essa nossa receita aqui, ela é bem líquida, ela não é um bolo muito cremoso. Vocês vão ver que quando a gente adicionar o líquido aqui, ele vai ficar bem líquido. Então a gente precisa bater um pouco para incorporar essa farinha na receita. Por quê? Porque se a gente não incorporar bem, ela não vai fazer as ligações necessárias, porque a gente está com uma mistura bem aerada de bolhas aqui que precisam se ligar à farinha para ter a estrutura necessária do bolo para crescer. Se a gente misturar de leve, esse bolo não vai ter a estrutura necessária suficiente. Então, muitas vezes a gente só pensa assim, a gente não pode misturar bem a farinha, não pode bater bem o glúten, mas a gente precisa analisar o quanto de farinha tem nessa receita, principalmente bolos cremosos, bolos de método amanteigado, que são pelo método cremoso, que vão uma quantidade muito grande de farinha, a gente precisa ter bastante cautela ao mexer. Mas bolos de método direto, como são esse tipo de bolo, o que é o método direto? É aquele método que a gente adiciona tudo de uma vez só e mistura. São bolos que o final, eles são bem líquidos, que a proporção de farinha nele, ela é pequena em relação aos outros ingredientes, ou até igual. Então, ó, vocês observem que ele vai ficar uma textura bem líquida. Não faz muita diferença a gente mexer bastante, porque o glúten não chega a desenvolver. Essa mexida que a gente faz, ela é necessária somente para a farinha incorporar nos outros ingredientes e formar a cadeia necessária para ter estrutura. O resultado dessa massa é uma massa muito linda,
super líquida e que vai fazer aquele bolo fofinho e gostoso que todo mundo ama. O cheiro de chocolate aqui tá incrível. Olhem que massa incrível. Olha aqui, eu toda suja, né, pra variar. Mas eu adorei esse bowl que tem onde pegar a mão aqui. Ó, a massa, ela vai ficar assim, ó. O pessoal aqui que tá gravando tá sentindo o cheiro maravilhoso da massa. Depois eles vão comer um pedacinho de bolo quentinho. E pra finalizar, colocar o meu fermentinho. O fermentinho sempre o último. A gente só incorpora na massa. Esse sim a gente não mexe muito. Só incorpora, ó. De cima pra baixo, de baixo pra cima. E tá pronto. Esse bolo eu vou assar de uma forma bem tradicional. Por quê? Eu quero remeter aqueles bolos de infância que a gente ia pra casa dos nossos avós, tios e tias e comia aquela assadeira de bolo na hora do café. Então, pra dar certo esse bolo, diz a lenda que tem que ser uma assadeira retangular. Se fizer uma assadeira redonda, não fica com o mesmo gosto. Eu vou untar ele com desmoldante, mas vocês podem untar com margarina, com manteiga. Não precisa polvilhar, só untar, fica bom. Se quiserem botar papel manteiga também fica, mas o acabamento não fica tão bonito. E se não quiserem botar muito, untar também não precisa botar muito, porque esse é o bolo tradicional pra gente comer na forma. Sabe aquele que a gente corta, bota um pedaço de cobertura, depois a gente come na própria forma? Esse é aquele bolo gostoso. Então aqui, ó, vou despejar o bolo. Olhem a perfeição dessa massa. E a gente vai assar ele por meia hora, mais ou menos, 35 minutos, a 160 graus. Isso no meu forno, tá, gente? No forno normal de casa, em forno baixo, 180 graus, em forno de cozinha, até ficar douradinho, que eu acredito que seja meia hora. Gente, essa massa aqui tá um espetáculo, olha aqui. É um bolo bem simplesinho de fazer, bem gostoso e com jeito de bolo, aquele bolo assim fofinho, sem estrutura, sabe aquele bolo que a gente come e desmancha na boca? Vocês vão ver, vocês não vão acreditar nesse bolinho. Aquele bolo que lembra tipo nega maluca, só que nega maluca normalmente eu fazia sempre com água quente e com achocolatado, mas é uma textura parecida. Opa! Como é que a gente vai tirar ela de trás? Agora eu vou ver. Meu Deus. Erros de gravação. Agora depois eu conto pra vocês nos comentários como é que a gente tirou ela de trás. Até tá prontinho e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Bolo saiu do forno, sério, observem. Olhem aquela casquinha delícia e ele tá assim, ó, se desmanchando de tão fofinho. Pra completar, eu vou fazer aquela caldinha delícia de bolinho. Aqui eu botei leite, açúcar, manteiga e chocolate em pó. Ali na descrição do vídeo tem as quantidades. Vou levar aqui no fogo. E vou fazer vários furinhos pra gente botar essa caldinha delícia, bem raiz, bem infância, e comer esse bolo quentinho. Esse bolo, assim, sério. Façam numa assadeira retangular, hein? Senão não vai ter o mesmo gosto. Vou dar uma mexidinha. É só aquela caldinha que fica meio molezinha, meio durinha. Não é aquela 100% durinha, tá? Mas é uma caldinha muito gostosa. Pode ser com Nescau, pode ser com Toddy, pode ser com achocolatado. Vai ficar gostosa de qualquer jeito. Ó, começou a ferver, vou deixar dar uma reduzidinha. Mas é uma caldinha pra ficar molhadinho mesmo, ó. Bem delicinha. Só pra ficar aquele bolo fofinho. Agora, bem raiz, gente. Só faltou aqueles granuladinhos de açúcar. Acho até que tem um granulado aqui que não é de açúcar, mas olhem. Um bolinho de chocolate. Bem moledinho.
Agora eu vou pegar um pedacinho, né, pra gente provar. Sério, ele tá se desmanchando. Olhem a fofura desse bolo. Tá pegando aqui um bolo super chocolatudo. Acho que vou ter que pegar uma colherada. E olhem como é que fica a caldinha por dentro. Deixa ele bem úmido. Isso aqui eu vou botar em cima ainda, ó, enquanto ele tá meio úmido. Olhem aqui. Granuladinho de chocolate, muito bolo de... Olha aqui. Não, sério. O pessoal que tá gravando comigo tá babando. Eles desistiram de almoçar depois dessa só pra comer um pedaço do bolo de chocolate. Sério, é o melhor bolo de chocolate, assim, sabor infância que vocês vão aproveitar. Esse vídeo tá ficando com 10 horas só porque eu tô aqui mostrando pra vocês o quanto é bom, mas façam. Até a próxima!